You and God. Amen. Que é entre você e Deus, amém? Amen. So let's get let's get the cream team, what do we call them? The dream team, right? The all-stars. Vamos trazer os times dos sonhos. As I call them up, let's show them some love. Enquanto eu chamo eles, vamos mostrar um pouco do amor. I'll do it in order here. So Pastor Devin, can you come up? Pastor Devon, Pastor Wellington, Pastor Lee, Pastor Lee e Pastor Come on, Lucinho. give it up for them, man. We're going to Dê put uma them on the salva de spot. palmas para eles, amém? I'll stand, it's okay. Take a picture, man. Take a picture. Tire uma foto, por favor. And so I'll just slide in here. Look at me. Olhe para mim. Watch me. Watch me. Olhe para mim. Hanging with the big boys. So, let's get this started. Vamos começar. Relationships. Relacionamentos. There's always a relationship that comes into our life. Tem sempre um relacionamento que vem nas nossas vidas. Sometimes Algumas vezes it's the right person, é a pessoa certa, but it's the wrong time. mas é a hora errada. Sometimes Às vezes it's the right time, é o momento certo, but it's the wrong person. mas é a pessoa errada. These giants right here, Esses gigantes aqui they're going to help us get some answers vamos nos ajudar a ter algumas respostas. as to timing Quanto o tempo and the right person, e a pessoa correta and how to identify e como identificar what's good and bad, o que é bom e ruim, what is God o que é de Deus and what is good, e o que é bom, because there is a difference. porque tem uma diferença. Just because it's good Não porque é bom means it's God. significa que é Deus. Y'all ready? Amém? All right, question number 1. Primeira pergunta. Can I get a drum roll? No drummer. Posso ter um tocador de bateria? Where's the drum roll? Oh, here we go. Cadê o baterista? Cadê o Peter? Someone. EP, you're translating. If there's a drummer in the crowd, make your way. Se tem algum baterista. All right, here we go. Question number 1. Primeira pergunta. And as we ask for it, Enquanto eu pergunto, start thinking about your question, okay? pensa na sua pergunta. And so speakers, Todos aqui que pregadores, short answers, perguntas, respostas pequenas, because we have translation. porque nós temos traduções simultâneas And we have to keep it within a window of time. e temos que fazer num tempo curto. All right, so question number 1 is, Primeira pergunta é for the single people in the room, para as pessoas sozinhas no nosso templo. by the way, if you're in high school, Se você está no ensino médio, no dating. não namore. No dating. Não namore. Absolutely no. Absolutamente não. Focus on your grades. Foca na sua nota na escola. Talk to me. Fale comigo. How do I know? Como que eu sei? And I'll pick on people so that E way. eu vou pegar nas pessoas aqui. So this one's for Pastor Lucinho. Para o pastor Lucinho. What is the right age? Qual que é a idade certa? And is there an age E tem uma idade certa? for a girl and a boy Para o homem, para um menino ou menina, to know para saber it's time to date? que é o momento certo de namorar. Rapaz, Well, menino e a menina, eles se desenvolvem de maneiras diferentes. boys and girls act differently. Então, So? a moça com 14 anos é muito mais madura que o rapaz de 14. A girl that is 14 years old is usually more mature than a man that is 14 years old, a boy. O que não significa nada. Which doesn't mean anything. Porque muitas vezes significa que a moça está mais ansiosa, Which usually just means that the girl is a little more anxious porque ela é muito precoce. because she's very cautious. E o rapaz está pensando só em skate. And all the boys are thinking it's just skateboards. No Brasil, lá na minha igreja, a gente coloca uma idade que é só para a gente pensar sobre ela, mas é 18 anos. In Brazil, at my church, we have an age that is just to think about, and that age is 18. Mesmo assim, But- com 18 anos, At 18, parece que a maioria dos relacionamentos ainda são muito infantis.
Even at 18, it seems that is a lot of immature relationships. Colocamos 18 anos para ninguém conversar sobre isso antes. We put it at 18 so nobody even talks about it. Mas de 18 para frente, But from 18 on, parece High School Musical. Mas essa é a minha resposta. but that is my answer. That's good. That's good. Boa. That's a good answer. That's a good answer. Foi uma boa resposta. Now this question will be for Pastor Devin. Agora essa pergunta vai ser para o No pastor pressure. Devon. Sem No pressão, No pressure whatsoever. nenhuma pressão. What is the meaning of life? Qual que é o significado de vida? That's a good question. Essa é uma boa pergunta. No, serious no. Ready? Vamos pronto? Sometimes Algumas vezes, it's not the opposite gender relationship. que não é o oposto de uma relação, um relacionamento, But in the church, we see a lot of young people. mas dentro da igreja nós vemos muitos jovens, We see them try to hang to the same people, eles tentam ficar com as mesmas pessoas, passar tempo, that they spent time with before God. que eles tinham um tempo com essas pessoas antes de Deus. And so let's just call them secular friends. Vamos chamar eles então de amigos seculares. And then we have church friends. E nós temos amigos da igreja. And there was a big debate E tem um grande debate as to should I abandon them? que eu tenho que talvez abandoná-los, Because they're my boys. porque eles são meus amigos. I grew up with them. Eu cresci com eles. But then as leaders we see Mas como líderes nós vemos that secular friendships, que os amigos seculares, they affect our God friendship. eles afetam a nosso relacionamento com Deus. So in your opinion, what is the right balance? And should there be one? E na sua opinião, pastor Devon, qual que é o balanço, o equilíbrio, ou se existe um equilíbrio? Let me respond with a question. Então deixa eu responder a pergunta. You have to decide what you are defining. Você tem que decidir o que você está definindo. So here's something we teach to our young people. Isso é o que nós ensinamos para os nossos jovens. You got to ask God Você tem que perguntar a Deus to have the eyes to discern, para ter os olhos para discernir but the courage to do. e a coragem de fazer. Now follow me here. Então, tenta me seguir. I'm going to put my leg down, okay? Eu vou botar minha perna para baixo. It depends on what you want. Do you want to be on fire for God? Depende do que você quer. Você quer estar com fogo de Deus? Because if you want to be on fire, Porque se você quer estar queimando, you get around the heat. e você tem que então chegar perto do aquecedor. And I'm telling you right now, E eu estou te dizendo agora. the one thing that will deter your fire for God E uma coisa que vai deteriorizar o seu fogo por Deus is the wrong relationship. são os relacionamentos errados. So I believe Então, eu creio that if you want to influence people, que você quiser influenciar pessoas, you got to be available, você tem que estar you disponível, got to be around them, você tem que estar em volta but deles, there also has to be a healthy conversation. mas também tem que existir uma conversação saudável. You have to have some strong convictions, Você tem que ter uma convicção plena and you need me to make them known. e vocês têm que deixar eles saber. I'm not going to drink. Eu não vou beber, I'm not going to have sex before marriage. eu não vou fazer sexo antes do meu casamento, I'm not going to indulge in drugs. eu não vou me induzir às drogas. You make that known, Você deixa eles saberem isso, those conversations will diminish, essas conversações vão acabar and people will know where you stand. e as pessoas vão saber o que você se levanta And I'll para. finish here. E eu vou terminar aqui. But I find it interesting Mas eu acho interessante, because a lot of people, porque muitas pessoas, they'll bash Christians for their faith. eles They will insult Christians for their Eles faith. vão insultar os cristãos pela sua fé, But when they're going through something, mas quando eles estão indo contra alguma coisa, they always know where to turn to. eles sempre retornam para Because you're a person with convictions. porque você é uma pessoa de convicções. I hope that helps. That's good. Eu espero que isso ajude. Awesome. Isso foi bom. Foi bom. Amen. That's so good. I hope you're taking notes. Espero que vocês tenham já anotando. It's better to have a short pencil than a long memory, my pastor says. É bom você ter um Pequeno lápis do pequeno lápis do que Memória longa. Memória longa, isso aí. Pastor Lee. Amen. Tip the man. Pastor Lee, what would you add Pastor Lee, o que você adicionaria to that color Para as a lead essa cor. pastor, seeing families be broken up because of relationships? ver famílias sendo quebradas por causa de relacionamentos? The Bible speaks about a verse, A Bíblia nos fala, and it says that do not enter into unequal yoke. não entre sobre aquele que tem um jugo. And I always felt that
verse was not used correctly. E eu sempre pensava que aquele verso não era usado corretamente. When you look at a yoke, Quando você vê num jugo, they put the yoke on 2 oxes. eles colocam o jugo sobre 2 bois. The only way the yoke works correctly, A única maneira que o jugo pode manejar corretamente it's when both oxes are the same size. é quando os 2 bois estão no mesmo lado. Come on. So when one ox is bigger than the other, Então, quando um boi é maior do que o outro, what happens is the bigger ox takes on the entire weight. então o que acontece é o boi maior pega todo o peso. And as they're walking, E quando eles andam, at the beginning you cannot tell who is carrying the weight. no começo você não pode perceber quem está carregando o peso. It's not until the ox that is stronger gets tired Então, quando o boi mais forte fica cansado that the yoke begins to drop. e que o jugo começa a cair. There's something in the young people, I just wanted to touch that and then very quickly, Eu quero tocar nisso bem rapidamente. that there's this sentiment among the young people Tem um sentimento nesses jovens that I will raise people to my level. que levantam as pessoas para o nosso level. I will get them to look for God more. Eu vou ver mais a Deus, eu quero ter mais a I Deus. will convert them. Eu vou converter eles. They're like that now, but I'll get them to be like me. Eles estão assim agora, mas eu quero que eles estejam como eu. That's not what the Bible says. Não é isso que a Bíblia diz. The Bible says to not enter into an equal yoke, A Bíblia diz, não entre num jugo, because you will always, the stronger ox will always drop down to the weaker one. porque o boi maior sempre vai cair sobre o mais fraco. So the yoke speaks about covenant. Então o jugo fala sobre aliança. And that's why relationships are a blessing and dangerous. Por isso que os relacionamentos são bênçãos, mas perigosos. Because when you're in relationship, you are in pact. Porque quando você está em relacionamento, você está num pacto. And when you are in pact, Então quando você está num pacto, what I do, o que eu faço, you do. o que você faz. Even when you don't do it. E até mesmo quando você não faz. Because what you do Porque o que você faz will affect me. vai afetar a mim. Even if I don't indulge in it at the moment. E possivelmente se eu não me for induzido naquele momento. So when it comes to the relationships and you were speaking about marriage relationships. Então right? quando você estava falando de famílias e casamento, This right here, it's isso my aqui- heart, because we preach to young people in church, porque nós pregamos para jovens na igreja, but they don't see that at home. mas eles não vejam isso em casa. They see the parents worshiping God and hallelujah and hugging everybody. Eles vejam os pais na igreja dando aleluia e abraçando todos. So in church is heaven on earth. Mas na igreja é os céus na In terra. the house is hell on earth. Mas em casa é o inferno na terra. So what happens is that it is why we're losing the young people. Por isso que nós estamos perdendo os jovens. Because to them, church is just a facade. Porque para eles a igreja é somente uma façada. I know young people that are angry with church. Eu sei pessoas que estão nervosos com a igreja. Because what they see their parents do at church Porque o que eles veem os pais fazendo na igreja is not what they do at home. não são o que eles fazem em casa. So true. That's good. That's good. That's good. I'm going to leave that question there. I'm going to move on to a different question. And this is a little hot one. Everybody go, Uma pergunta um pouquinho quente. it's a hot question. Uma pergunta quente. Should I say it? Será que eu devo Should I? falar? I'm going to ask. Deixa All eu I'm gonna perguntar. go. So this is for our, theologian in Para o nosso teologista, our scholarly, nosso teólogo, our most well-rounded, o mais our highly educated bem educado. EP. No. We're in church, we can't lie. Não, nós estamos na igreja, não podemos mentir. So Pastor Wellington, this Pastor question's for you. Wellington, And we know the influence you have in this region, nós sabemos a influência que você tem nessa região. and you form opinions of leaders. Você forma opiniões de líderes. And so my generation is asking, Minha geração está perguntando: why not have sex? por que não ter sexo? I'm not convinced, Eu não estou convencido, because when our students go into the school, porque quando nossos estudantes vão às escolas, the answers that they're providing as to why not, as respostas que eles estão dando para nós, que por que não, they feel like they don't understand why not. eles se sentem como eles não entendem o porquê não. But we know what the Bible says. Mas nós sabemos o que a Bíblia diz.
and we know what we should do. E sabemos o que devemos fazer. But the way we've been articulating the message Mas a maneira que nós estamos articulando a mensagem is no. é não. Don't do it. Não faça. Don't start. Não comece. Don't talk about that. Não fale sobre isso. No sex. Não pode I sexo. said no sex. Eu falei não ao sexo. And so, Pastor Wellington, Então, pastor Wellington, this is an easy question, huh? é uma pergunta bem fácil. How would you help them Como que você ajudaria understand para entender why not? o porquê não? Before marriage, obviously. Antes do casamento. Obviously. Claro. For the marriage folks, Thanks you're for that. cool. Para os casados aqui, Keep on keeping on. fique, continue. A resposta answer? parece ser muito mais simples do que nós imaginamos. The answer to this question seems a lot more simple than we think. Quando Deus cria o homem e a mulher, When God created man and woman, parece que ficou muito claro para nós no livro de Gênesis it looks very clear to us in Genesis que a relação do homem com a mulher that the relationship of a man and a woman era para completar was to complete a obra maravilhosa que Deus tinha criado. God's perfect will. Depois que Deus faz isso, After God does this, a Bíblia diz que Deus descansa. the Bible says that God rests. Bom, Deus não está cansado. God's never tired. Deus nunca está cansado. He's never tired. O que é então que quis dizer Deus quando ele disse que no sétimo dia ele descansou? Then why did God need to rest on the seventh day? É que a obra foi completa. It's because His will was complete. E a obra só foi completa And His will was only quando complete Deus instituiu o casamento. when God created marriage. Então, a gente percebe que quando Deus trata do casamento, So when we stop to think about what God thinks about marriage, Deus faz uma coisa interessantíssima. He does something super amazing. Ele compara o relacionamento do homem com a mulher, casado, He compares the Casado. relationship of a married man and woman com o relacionamento que ele tem com a igreja. with the relationship that He has with the church. E esse relacionamento, ele não tem troca. In this relationship, you can't trade. Esse relacionamento, This ele não relationship tem experiência has no experience que você pode gostar ou não. that you can like or not like. Ele é determinativo. It is determined. Ele é para sempre. It is forever. Não, quando uma moça e um moço Now, when a girl and a boy entram num relacionamento sexual get into a sexual relationship antes do casamento, before marriage, eles estão não só quebrando algumas leis naturais do próprio corpo, they are not only breaking a couple of laws, que natural todos laws nós of their queremos body, negar. but all of us want to deny. As doenças venéreas, Diseases, os problemas com o Viruses. próprio corpo, the problems with the body, as dores pessoais e emocionais que tanto a moça quanto o moço sentem, the emotional pain, porque a Bíblia diz que os dois, quando se ajuntam, mesmo antes de estarem casados, se eles têm relação sexual, eles tornaram-se uma só carne. because when a man and a woman have sexual relationship, it says that they unite and they become one. E aqui é que vem o problema. And that's where it becomes a problem. Essa obra não é consumada. That is not Ela God's não foi will. finalizada. It wasn't finalized Porque ela não é casamento. because it's not marriage. Isso significa então que a mão de Deus e a bênção de Deus não está ali. That means that God's hands and God's blessing Isso is not significa que there. Deus vira as costas. That means that God turns his back Porque Deus só pode contemplar aquilo because que Ele God can criou. only be where He created E Deus não criou o casamento, And God did not sexo create para sex. antes do casamento. before marriage. Quer ter sexo? You want to have sex? Então case. Then get married. That's good. Foi bom. Hope y'all are taking notes. Espero que você esteja Pastor anotando. Lucinho, Pastor Lucinho, you're a renowned speaker all throughout Brazil. você é um pregador famoso pelo Brasil. And I'm sure you get these questions all the time. E claro que você tem essas perguntas a todo momento. With your experience, Com a sua experiência, how would you convince someone as to God's laws? como que você falaria com eles da perca de Deus, Das leis de Deus das leis de Deus, in reference to no sex before em marriage? referência ao sexo antes do casamento?
geralmente, quando converso com os jovens sobre isso, Generally, when I speak to youth about this, eu procuro não falar filosofias, I try teorias. not to speak about philosophy. Eu tento mostrar a vida dos que resolveram tomar um caminho e a vida dos que resolveram tomar outro caminho. I try to use examples of people that chose one path and people that chose another path. O que tem convencido as pessoas hoje não são ideias nem versículos da Bíblia. What has convinced people today isn't people's words or verses in the Bible. O que tem convencido as pessoas hoje é dizer, olha como fulano fez e como que aconteceu, o que ele virou, e olha o que o outro fez e como que deu certo. What has convinced people in this day is when you show a story of one person and look at where they came and where they are now. Então eu tenho um primo que ele fez sexo, muito sexo antes do casamento. So I have a cousin that he had a lot of sexual relationships before he got married. E quando ele se casou, And when he got married, ele queria divorciar da moça. he wanted to get a divorce Porque ele era muito envolvido com pornografia e muito envolvido com because he was prostitutas. really stuck into pornography and prostitution. Mas ele era cristão, dirigia louvor na igreja. But he was a Christian. E aí eu disse para ele, viu, você achou que transar com todo mundo e ver sites pornográficos não te afetaria. See, you thought that being involved with sex and pornography would never tempt you. Eu perguntei, por que você quer largar ela? But now he asks, why do you want to leave her? E ele disse, porque as tias da internet são muito mais legais que a minha esposa. Because he says the aunties on the internet looks better than my wife. A minha esposa é da igreja, não sabe fazer nada. My wife's from the church. She doesn't know how to do anything. Eu quero um negócio agitado. I want something a little more wild. Eu falei, você sabia que uma pessoa agitada vai fazer com você e vai fazer com outros? You know what? When a person is wild, he'll do with you and he'll do with somebody else. Aí ele disse, eu sei, mas fazendo comigo já tá bom. He said, I know, but at least doing with me is okay. E aí eu conto outras histórias de And pessoas then que I use- fizeram certo. And now I use other examples of people that chose the right path. Eu já estou há 26 anos tentando fazer isso. I'm at 26 years trying to do this so far. Tentando convencer jovens. Trying to convince the youth. Então hoje o que eu tenho feito mais é contado histórias de quem tomou o caminho certo e o caminho errado. So today what do is I talk about people who made the right decision and stayed in the correct path. Mais ou menos isso. Something like that. Amen. Amém. You also want to add to it? Yeah. Real quick, I wanna mention something. Eu quero rapidamente falar algo. Two thoughts. Dois pensamentos. First thought, whatever you build something on Primeiro pensamento é qualquer coisa que você constrói em cima is what it needs to be sustained by. e tem que ser sustentado por isso. If you build a relationship on sex, Se você começa um relacionamento no sexo, that's what that relationship has to be sustained by. e esse relacionamento vai ser sustentado por isso. And understand something. E tem que entender algo. Your physical bodies O seu corpo físico are deteriorating. estão deteriorando. I know that's not an encouraging thing, Eu sei que isso não é but encorajador, that's a reality. mas isso é uma realidade. The only thing you can build a relationship on A única coisa que você pode estabelecer um relacionamento is the person of Jesus. é a pessoa de Jesus. Because he gets better and better. Porque ele continua sendo melhor e melhor, You get stronger and stronger. forte e mais forte. You go from glory to glory, triumph to triumph. Glória, glória, triunfo por triunfo. This is the only thing you can build a relationship on. Isso é a única coisa que você pode estabelecer um relacionamento. And I think all you guys would agree. E todos vocês concordariam. There is a problem in marriages nowadays. Tem um problema em casamentos The hoje. divorce rate is skyrocketing. Os divórcios estão aumentando. How many in here want God to be a part of their Quantos relationship? vocês querem que Deus seja parte do seu So relacionamento? build your relationships on God. Então constrói o seu relacionamento em And Deus. watch what he will do. E veja o que ele irá fazer. Second thing real fast, E segunda coisa bem rápida. and I'm going quick, E eu vou ser. is purity produces power. E a pureza produz poder. When you are pure, Quando você é puro, understand you are powerful. você tem poder. And people need to see people that are pure of heart E nowadays. pessoas têm que ver pessoas que são puros de corações hoje. And in a culture that is filled with sexual temptation, A cultura que está cheia de coisas I'm sexuais. speaking to some of you ladies in here. E eu estou falando para algumas mulheres aqui. One of the most attractive qualities of any woman Uma das coisas mais atrativas de qualquer mulher is a woman who's pure. é uma mulher que é pura. Somebody say amen. Alguém pode falar amém? Is a woman who's pure. That's good. E eu termino com isso. Uau. Do you want to add, Pastor Lee? Yeah, go Você ahead. quer adicionar, Pastor Lee? I think that this is a very important subject. Eu acho que isso é muito importante. Because it's something that's it's one of the number one enemies Porque é um dos números inimigos trying to destroy the destiny of this que generation. quer destruir o destino dessa geração.
And I wanna share something with you real quickly E eu about quero compartilhar algo bem rápido. how powerful, and this is why us as pastors, we're so Como- adamant, and you can see we've even stopped crossing our legs just to talk to you about Como it. poderoso isso é que até nós paramos de cruzar as pernas e prestamos atenção. The Bible says in the book of Genesis A Bíblia diz no livro de Gênesis, the Bible says, let's make man. vamos fazer um homem. That word man there means mankind. Aquela palavra ali diz que o homem, o ser humano, So he made a kind. então ele fez humano similar. And I've taught this in marriage conferences. E eu já falei isso em he said, conferências. so he didn't make a gender, he made a kind. Ele não fez um sexo, mas ele fez um semelhante. And he said, let's make them in my image. E vamos fazer na minha imagem. So he creates man, Então ele cria o homem but then he says, I can't put all of me in one place. e ele falou, não posso colocar tudo de mim em um lugar. It's too much for me to put everything I am in one place. É muito para mim colocar tudo que sou em um lugar. So he takes out of the man Então ele tira do homem and he makes the woman. e ele faz a mulher. He now makes man Agora ele faz a mulher, o homem and woman. e a mulher. He makes men Ele faz o homem deficient. deficiente. There's a deficiency in man now. Tem uma deficiência no homem agora. And the only place that he can get that deficiency fulfilled, E o único lugar que ele pode pegar aquela deficiência cheia it's through the woman that was made out of him. é pela mulher que foi feita por ele. Now, Foi feita dele. watch how powerful this is. E preste atenção quanto poderoso isso é. The Bible says A Bíblia diz that he made it in his own image, que fez a sua imagem and then he splits it. e depois ele separou. That's why he said when they come back together, Por isso que quando a Bíblia diz que quando eles voltarem, they will become one. eles vão ser um. What is that one? O que é esse um? When you get together in a pure relationship, Quando você se junta num relacionamento puro, it is in sex. não é o sexo, It is the one place. mas é um lugar, It is the one moment é um momento that you become one, que você se torna um, like the original image that God made through como a Adam. imagem original que Deus fez. That's why Por isso the enemy wants to destroy que it, o inimigo quer destruí-la, because it is the one place porque é um lugar that man becomes one aonde o homem se torna um and re-becomes the image. e Re-becomes the ele image se torna a voltar à imagem that God made originally. que Deus fez originalmente. That's good. Amen. Amém. Man, some of these answers, Algumas dessas we respostas, got to get this stuff on the website. nós temos que botar isso no website. This is going to free some people, amen? Ah, So right now, I want you to be part of the talk show. então agora eu quero que vocês façam parte da conversação. Are my runners ready? Meus corredores estão the prontos microphone. com os So- microfones. Think about that question you have, Pensa de alguma pergunta que você tem. and you can direct it to either speaker. Você pode direcionar a cada um In relation to relationship, em relação a relacionamentos. raise your hand. We're going to pick on you. You're going to be part of the show. Levanta a sua mão. One, Quem tem just like when pergunta? we accept Jesus. 1, 2, 3. Como nós aceitamos Jesus? Levante a mão. We got Ariella right here. Nós temos uma pergunta aqui. All right, so can we give it up because she was so courageous? Stand up for us, Ariella. Let's give it up Já for que her. ela She was foi tão courageous. corajosa, You go, girl. levante. Who are you asking it to? Or do you care? Hey, do I say it in English or Portuguese? Spanish for Pastor Wellington. Quando uma pessoa está solteira, um rapaz está solteiro, When someone is single or a woman, e você conhece, aí chega aquele cara, chega pra você e fala, nossa, Deus me mostrou que você é a mulher pra mim. Aí ele chega e fala, não, Deus falou pra mim. And God told me that you are the You are woman the one for me. He comes to you, he goes, you're the one for me, Você- God told me, you're mine. Você é minha mulher, Deus me Aí, falou. claro que uma menina certa de And Deus, then da igreja, obviously for a woman that it's in God, ela vai falar, não, mas espera aí. she would say, no, hold Mas eu não on. tive uma revelação. I didn't have a revelation. O que uma moça deveria fazer, ou um rapaz, porque What também should tem mulher que chega e fala, ó, Deus falou que você é meu. What should a tirar boy or girl do? Because as sometimes it mulheres aí happens da in the linha. contrary. E
que uma pessoa numa situação dessa, What should a person in ou a até com você situation like estando num this, relacionamento, you're in a até- relationship, e um tá mais falando, mas Deus está me revelando, one is saying that God is revealing uma me, outra pessoa não but está. the other one is not in the same O path. que você faz numa situação What dessa? should you do in a situation like Okay. this? So whoever wants to go, but let me just take a crack at it, just because. let me take a Deixa eu crack at tentar that. falar I get disso. that question a lot. You know, Eu it gosto dessa pergunta, happens with the students here at the church. porque acontece com os estudantes aqui da And nossa so- igreja. I'm gonna, I got the students back here. Come on, say it. Os estudantes estão aqui atrás falando, fala, Say fala. it. Say it. And so, if God is God enough Se Deus é o Deus suficiente to reveal it to you, para revelar a você, He's also God enough também é Deus o suficiente to reveal it to your parents, para revelar aos seus pais, to reveal it to your pastors, para revelar aos seus pastores, to reveal it to your family, para revelar aos seus and to reveal familiares it to me. e para revelar a mim. I'll see you tomorrow. Eu te vejo amanhã. Just say that. Só fale isso. So, go ahead, Pastor. In Spanish, please. Em espanhol. Sim, você pode. Entonces, Se tu queres, aí vamos. Ó, eu acho que tem o que o senhor disse, pastor. Eu acho que cobriria tudo. I think what Pastor Chris said would cover all. Mas o que eu acho que às vezes falta I think what sometimes we miss é que quando a nossa espiritualidade is that when our spirit ela não está nesse nível, is not at that level, essa revelação nós não conseguimos that ter. revelation we can't have. E quando nós não temos aquela revelação, And when we don't have that revelation, ou por algum momento triste ou de sofrimento que estejamos passando, as Or emoções for a estão sad à flor da moment. pele. our emotions are not right. Você sabia que o seu corpo e seu cérebro Did you know that your body and your brain não foi feito para mentir? was not made to lie? O seu corpo não pode mentir. Você pode mentir para mim, mas o seu corpo nunca mente. You can lie to me, but your Sua body mão can vai never suar. lie. Your hands are going to sweat. Sabe aquele negócio do Pinóquio? You know that thing? Vocês that sabiam que aquilo é Pinocchio? verdade? You know that's true? Quando você está mentindo, When you're lying, esse buraquinho que tem no seu nariz, ele cresce, ele aumenta, ele This part of dilata. your nose, it opens, gets bigger. Seu eyeball, ele cresce. Your eyes get As bigger. pessoas dizem, quando você olha nos olhos, quando alguém está contando mentira, não consegue olhar nos olhos dos outros. Consegue. They say when somebody Só is que lying, quando they ela can't look está at somebody falando a in the face, mentira, but they o can't. corpo vai demonstrar alguma coisa. But when they are lying, their body Os shows olhos, them. os seus olhos, quando você está mentindo, eles vão piscar mais rápido na hora que você está Your falando mentira. eyes will, Então you vamos will lá. blink more when Toda you're lying. pessoa que chega perto da gente com essa So when somebody experiência comes here and says something like sobrenatural, that, supernatural, transcendental de Jeová, falando que você é dele, it's like God is saying that you are mine. quando ele diz isso, When He says this, e aquela revelação não vi, isso é para todos vocês. and then when that revelation Porque em comes, muitos momentos na nossa vida, there's a lot of moments in our life, isso aqui se aplica em tudo. and this is applicable to Você everything. não vai ouvir claramente a voz de Deus. You will not hear clearly the E é voice por of isso que a God, Bíblia está aqui. and that's why the Bible Porque is quando a here. voz de Deus não é clara para nós, Because when the voice of God Deus is deixou alguma clear, coisa escrita God left something para ser o written ponto de partida, to be a para a gente starting medir a point, nossa história. so we can measure our story. Então vamos lá, mas se ele disse isso, But if He said você that, sabe o que é que uma moça e um moço de Deus pode fazer de you know what a verdade? man and a woman of God should do? Just give a time, Só dê give some tempo, time dê tempo and look for the clues. Yeah. e procure Look for the signals. os Yeah. Olha sinais. os sinais. This girl or this boy, Essa they mul- will give you the signals. Mulher ou homem te darão They sinais. will show you Eles vão te mostrar one day or the other uma maneira ou outra. if what they're saying O que eles estão dizendo is really from God. é verdadeiramente de They will do Deus. the job for you. Just wait. Eles vão te And dar pray. um trabalho, somente Right? espere. Just wait and pray. Só espere e ore. I'm not talking about spiritual Não right estou now falando because espiritualmente. I'm guessing Eu estou the person pensando que a is pessoa Christian é crente, like yourself. You see como what I'm saying? você. So, but if not, Mas se não, they're done. eles estão acabados, perdidos. Eu não gosto da espiritualização da nossa humanidade. A pessoa que fala isso, ela deveria ser normal. Chegar assim, cara, estou gostando de você. Tira Deus da A história. person, when they like somebody, they should just come Não, and aí say, I like enfia that Deus person. na Take God parada. out of it. Aí coloca Deus na história. And Aí then when Deus they put fala, God in the middle of say it, what? and it's like, Jesus. I wasn't around. I don't know what you're talking about. Aí Deus cai de paraquedas. Isso é God falls- espiritual. Deus quer a gente humano. God wants us human. Eu estou gostando de você. Anjo não I me am falou liking nada. you. Angels didn't say Pastor não me anything. falou Pastor didn't nada. say anything. I just like you. What can we do from So here? igual você, consigo andar, correr. Aí o que você pode fazer daqui para frente? And then what do you do from here não forward? aceite pessoas Don't accept people embrulharem a vontade humana
com a vontade de Deus. Isso não é Mix correto. up the will of God with our own will. Book of Proverbs talks about having wisdom. O livro de Provérbios fala sobre sabedoria. And I think this is something we need to store up constantly. E isso nós temos que guardar constantemente. So I think a wise decision would be to ask him some questions. Então a sabedoria seria perguntar a ele algumas coisas. Do you got a job? Você tem um trabalho? No? Não? Deuces. That's what you say to him. Bye. Tchau. Do you have a relationship with God? Você tem um relacionamento com Are you Deus? in a church? Você está numa igreja? Do you have a mentor? Você tem um mentor? Does your pastor speak into your life? Os pastores estão na sua vida? Those things don't line up. Se essas coisas não se alinham, That is not your man. esse não é o seu homem. Amen. Amém. We got time for one, maybe two if it's fast. So, Duas perguntas a mais. Barbara, why don't you stand up? Let's give it up for Levante. Barbara. She was brave. Brave soul. Então, a gente sabe que antigamente So we know that in the past days, as moças eram dadas em casamento, ou era por família, young ladies will be given to marriage como by the families. como Isaac e Rebeca. Não tinha um namoro, era mais direto para o casamento. Like Isaac and Rebecca was just like directly to marriage. Eu quero saber, nos dias de hoje, I'd like today in our present days, qual é o tempo certo what is the right time entre oração, namoro e casamento, between prayer, e se tem o dating and tempo marriage, certo. and if there is a right time. É isso, obrigada. That's it. Thank you. Anybody or a specific? Alguém? Okay, so we'll just end it there. Thank you for coming. We'll see you Vamos next year. terminar aqui. Nós tivemos pro próximo ano. Whoever has more property, you can stand Alguém up. que tenha. Well, I wanna start there. Eu quero. Uma das coisas que a gente tem que entender na Bíblia One thing that we need to understand in the Bible é que nós tentamos pegar as palavras da Bíblia is that we try to take the words e transformá-las em coisas que nós and queremos. transform them into things that we want. Quando a Bíblia trata de amor, When the Bible talks about os love, casamentos hoje, um monte de pessoas me procuram e falam: eu tô acabando com meu casamento porque não tem mais amor. a lot of married people come to me and say we are ending this marriage because there's no love. This is trash talking. E isso aí é mentira. Let me tell you why. Deixa eu te contar algo. O amor da Bíblia The love of the Bible, nunca foi o amor de sentimento. it was never the feeling of love. Nunca foi o amor de emoções. It was never a love of emotions. As pessoas quando vão perdoar falam assim: eu vou esperar o Espírito Santo falar comigo para me pedir perdão. Tá errado. People, when forgive, they're going to say, oh, let me tell the Holy Spirit, talk to me Você não first. tem que This is sentir, wrong. não. You should not feel it. Você tem que perdoar. You must forgive. Porque se você não fizer isso, Because if you don't do so, pensa nisso aqui. Imagina você virar para Deus e falar: Deus, você me perdoa do meu think pecado? about this. You turning to God and say, God, you forgive me about your sin, E about my Deus fala sin. assim: eu vou esperar o Espírito Santo falar comigo. And then God says, no, let me wait and let the Holy Spirit talk to me. Seria uma coisa boa? Can you imagine this? Não. Perdão você dá. Forgiveness you Amor, give. Love. o amor da Bíblia. Love from the Bible. Isso de um pai entregar uma filha para casar com um From homem. a father giving a daughter to get married. É porque aquele pessoal naquela época era homem. Because those days, men were Era men. macho. It was a man. Macho. Men. Então quando o cara é macho ou quando a mulher é fêmea. So when a man is a man and a woman is a woman, Fêmea. Ela vai entender que acima she will understand that das above emoções e dos sentimentos of all dela, emotions and sentiments, tem um Deus there is a God que disse que amor that says that love, verdadeiro true love, são atitudes, are attitudes, não simplesmente emoções. not simply emotions. Isso quer dizer até os psicólogos e psiquiatras e This neurocientistas, means even the psychologists, psychiatrists, and scientists, eles dizem isso daqui. they say this. Quando você age When you act com coração para as pessoas, with your hearts quando você towards faz o people, seu corpo, fisiologicamente, você faz o seu corpo expressar isso, when you do your psychological body release this, os sentimentos que você quer aparecem. your sentiments, your feeling are expressed. Sabe o que é que nós fazemos? You know what we do? Nós não queremos ter atos de amor às pessoas. We do not want to have E acts of queremos love, que o sentimento apareça. but we Esse é o want nosso the problema. sentiment and feelings to be shown. Então, não tem um tempo So- que pode funcionar diferente. So therefore, there's no time because it can function Eu vi a minha differently. esposa I saw my wife, e ela me viu. and she saw me. No dia que ela me viu, The day that she saw ela me, sabia que ela ia se casar comigo. she knew that she would get married E to ao me. mesmo tempo eu sabia que ia casar At com the ela. same time, I knew that I would get married to her. Em 3 meses, In 3 months, nós nos casamos. we got married. 19 anos casados. 19 years Meus married. gêmeos estão aqui. All my
Já vi também pessoas ficarem 10 anos namorando I also saw people 10 years e se dating, casar e 6 meses depois estão divorciando. get married, and then 6 months after are divorced. Eu acho que o mindset Eu penso que a mentalidade é o que está errada. is that it's wrong. Os casamentos estão acabando porque a mentalidade está errada. Marriages are ending because the Eu não amo mindset mais. is wrong. Eu I não don't amo love mais. anymore. Deus vai me deixar. Aí eu não pensei direito. God is gonna leave. I Eu didn't casei think muito right. rápido. I got married too fast. Disseram pra mim que casar bom é quando você tá de 30 anos pra cima. And people told me that it would be good to get married 30 years Pastor on. he could testify this. People could podia Why testemunhar then sobre isso. in the American culture, Por que então na cultura americana, usually the people when they get married, casualmente as pessoas they se get casam, married over 30. eles se casam depois dos 30 And even e até mesmo getting married over 30 years. depois dos 30 anos. Why they get divorced so easily? Por que eles divorciam tão facilmente? It's not age. Porque não é a It's not idade, really about time. não é o tempo, It's what you want. é o que você It's your quer, mindset. é a sua mentalidade. Overall, it's Sobre God. todas as God. coisas é God in Deus your life. e That's Deus. good. Wow. Muito Amen. bom. Amen. Amém. We're coming to an end, so Nós estamos chegando ao final. what I want to do, this is prime time right now. E esse é o tempo muito bom agora. I know we get more questions. Deixa eu perguntar rapidinho, pode? Ó, deixa eu só Well, perguntar. if you do it like that, what am I supposed to do now? Go home? No, you can't. Go ahead. Não, pode perguntar. All right. Tá bom, obrigada. Obrigado. Eu vou, Thank na you. verdade, fazer uma pergunta sobre algo que, na verdade, aconteceu comigo I'm hoje. gonna have a question in regards of what happened to me today. Conversando com uma amiga minha do Brasil, falando que ia ter I um was speaking to seminário. a friend in Brazil, Que isso, mensagens subliminares. E aí, ela falou, tem que te contar uma novidade. and she said, "Let me tell you some news." Aí ela é da minha igreja que eu participava no Brasil. And she's from my church in Brazil. E, e ela falou assim que eu tô ficando com fulano de tal aqui da igreja. And she Falando- said, "I'm hooking up with this guy." E aí eu falei assim, tá, mas tá ficando, e aí, tá acontecendo que ela, não. Okay, eu não but go- you're hooking up, and what's happening? Eu não gosto dele, mas a gente tá dando uns beijos. I don't like him, but we're kissing each other. E aí eu falei assim, mas você acha que isso está acrescentando o que na sua vida? And then I said, "What is this adding to your life?" Aí ela falou, nada, And mas she said, "Nothing, but já que tá rolando. since it's going." Aí eu peguei sério com ela, porque como eu sou melhor amiga, eu tinha uma And I- autoridade para dar um And I was a esporro best nela. friend, and I had authority to say something. Eu falei assim, olha, eu acho que o que você está fazendo não é certo, And porque I said, "Look, I think what you're doing is wrong." Porque ela falou assim, o pessoal da igreja não sabe não, Because tá she said the people escondido. from the church doesn't know about it. Aí eu falei, elas não sabem, mas a principal pessoa sabe, que é Deus. And then I said, "Yeah, they don't know, but the most important person know that it's God." E você vai ficar alimentando essa esperança dentro do seu And you'll coração be até feeding quando? this hope into your heart till when? Eu falei, eu acho que o melhor você fazer agora And I think that the best thing to do now, é você parar com isso de uma vez it is for you to stop this e entregar nas mãos de Deus para ver qual é a resposta dele sobre isso. and give it to God and to see His answer about this. E aí ela falou, mas And o then que she eu said, faço? "Oh, but what should I do?" Ela falou, Bárbara, o que eu faço nesse momento? Eu falei And assim, I said, você "What should tem I que do?" orar e jejuar. You have to pray and fast. Eu falei com ela mesmo, porque você não sabe, a oração e o jejum é algo assim mais surpreendente no mundo And then I espiritual said that the prayer and fast is the most important thing para a gente ter uma resposta de Deus sobre aquilo na nossa for vida. us to have an answering from God. E aí ela ficou animada porque And eu then puxei a orelha, mas ela She entendeu. was encouraged because she understood. E essa semana toda ela vai jejuar e And- buscar a resposta do And Senhor. this week she'll Amen. fast and seek God's answer. E eu entrei nessa oração com ela também, And porque I'm eu in quero a this prayer felicidade with dela. her. Mas eu quero a felicidade dela com But I also permissão want de Deus. I want her happiness with God's permission. Não com aquilo que às vezes é colocado no nosso caminho e a gente não tem discernimento do Espírito. Not what is put into our path and we don't have no discernment of spirit. All right. Então eu Amen. queria agradecer a oportunidade e isso acontece muito com nós mesmos, que somos Okay. igreja. And I'd like to thank you for this because this happens to us as church. It does. Amen. Thank you. Can we give it up for her? Okay, I thank appreciate you. the story. So, this is prime time. No more questions, or else I'm going to get fired for next year. So, hold on to the mics. Mic runners, steal the mics, take the battery out, and throw them against the wall. Tire as baterias dos microfones e joga na parede. This is prime time right now. We're going to end. Agora nós vamos terminar. As the 508 worship gets up, E enquanto o grupo 508 se levanta aqui, as they come up,
each one of the speakers, cada um dos pregadores, get your notes ready, okay? pega as suas anotações. They are going to give world class Eles vão dar coisas clássicas do mundo relationship advice sobre relacionamentos. in 1 minute. Em 1 minuto. No pressure, by the way. Sem nenhuma pressão. So we're going to go left to right. Vamos começar de esquerda para a direita. You're going to take notes. Você vai anotar. They're going to drop some bars. Eles vão... Yeah, do that. Well, you can't translate that. Eles vão compartilhar sabedoria. And so, speakers, por favor, pregadores, e your best relationship advice os seus melhores aconselhamentos de relacionamentos. in 1 minute. Em 1 minuto. Go. Pode ir. Esquece seu passado. Forget your past. O que te aconteceu de ruim não define quem você é. What happened in the past doesn't define who you are. Você transou, You had sex? você foi traído, Were you cheated on? você traiu, Did you cheat? ou nada aconteceu. Or nothing happened? Esqueça até o nada. Forget even nothing. Não beijei boca nenhuma. I didn't kiss any mouth. Não tenho história de amor. I don't have any story of love. É tão dolorido isso It's so hurtful to say this. quanto ter vários amantes. Like having a lot of affairs. Muitos jovens me procuram dizendo: A lot of youth kids ask me, eu detesto ser essa folha em branco. I hate being this blank page. Não tem história nenhuma. I have no story. Deixa para trás. Leave it behind. Deixa tudo para trás. Leave everything behind. Hoje aqui no United Movement, Today is United Movement. Deus zera a sua história. Today, God clears your story. Saia daqui Leave this place para viver o melhor momento da sua vida. to live the best moments of your life. E enquanto você se apaixonar por Ele, And when you fall in love with Him, enquanto você perceber do seu lado, when you realize that next to you, vai ter alguém tão apaixonado por você também. there's going to be somebody so deep in E love você vai ser next to you. tão feliz. And you're going to be so happy. Pastor Wellington. Quando você entrar no relacionamento, When you enter a relationship, não entre no relacionamento com um pensamento egocêntrico, don't enter that relationship with the thought of Egocentric. egocentric, pensando que a pessoa thinking that the person tem que te fazer feliz. has to make you happy. Entre no relacionamento Enter that relationship com a intenção profunda, with the intention, com with o a deep anelo de intention, toda a tua alma with all your soul, de fazer a pessoa feliz. to make that person happy. Se você fizer isso, If you do this, você vai ter a felicidade que você you está will have procurando. that happiness you are seeking. Pastor Lee. Pastor Lee, The Bible says that when A- man and woman get together a Bíblia diz que quando o homem e a mulher se juntam, and they make one. e eles se tornam um. But what happens when they split? E o que acontece quando eles se separam? What you now have is an incomplete person. O que agora você tem uma pessoa incompleta. So what happens is that there's many people in the church Então o que acontece é que tem muitas pessoas na igreja that have been in relationships que já esteve em relacionamentos and have been broken e foram quebrados and now have fragments that are missing of who they are. e agora tem fragmentos perdidos do que eles são. And then they go into another E relationship eles vão e começam outro relacionamento, trying to fill those empty places of the fragments that are missing. tentando encaixar os fragmentos que foram perdidos. Before you go into a relationship to go get the fragments that you are missing, Antes de começar um relacionamento para buscar os fragmentos que you você have está to get perdido, into a relationship with Jesus você tem que tornar um relacionamento a Jesus. so that the fragments that are missing Então os fragmentos que estão can perdidos be replaced in you. podem ser substituídos em você. now when you get together with somebody, Então agora quando você começar um novo relacionamento, you're not filling fragments, você não está preenchendo lacunas e fragmentos, but you are a help mas você está ajudando to get that person para tornar aquela pessoa to the destiny and the purpose that they have in their para um life. destino e um propósito que eles têm na vida dela. And they can help you get to your destiny E and eles podem purpose. te ajudar para o seu destino e propósito. No more people with fragments. Não mais pessoas com fragmentos. Amen. This dude's a spiritual gangster right here. Ele é um gangster espiritual aqui. I'll try and make it quick. Eu vou tentar ser rápido. You can't get into a relationship if you don't love yourself first. Você não pode entrar num relacionamento se você não se amar primeiro. You have to know what God says about you, and you have to love yourself. Você tem que saber o que Deus diz sobre você e você tem que se amar. Also, I'd say this: Também eu digo isso.
If you're going into a relationship to get something, do not get into a Se relationship. você está entrando no relacionamento para ter algo, não entre. You go into a relationship to give. Você vai para um relacionamento para And dar. that is the only way you'll be able to have something that's sustainable. E é a única coisa que você pode ter algo sustentável. And I'll say this last thing. E eu vou falar essa última coisa. Ephesians says it like this. Efésios diz: Husbands, maridos, it says husbands, you need to be a man worth submitting to. então como marido você tem que ser algo que And você... ladies, what the Bible says to the husbands, it says you need to die like Christ died for the church. You need to love like Christ loved the Os church. maridos têm que morrer como Cristo morreu pela igreja e as mulheres submissas ao seu marido. So I don't want to give you a piece of advice Eu não quero te dar um aconselhamento, because I think you have the answer to your own mas problems. eu acho que você tem as perguntas para os seus próprios problemas. Let me ask you these two questions Duas perguntas for the men. para o homem. Are you a man worth submitting to? Você é um homem a ser para And- ser submetido? And for the ladies, E para as mulheres, are you a woman worth dying for? você é uma mulher sujeita There you go. para o homem ser disposto a morrer para. Speakers, can you rise? Por favor, Can we give it pregadores. up for the All-Star team here at United Movement Talk Show? Thank you so much, guys. We appreciate you guys. Muito obrigado We'll por see y'all estarem next aqui. year. Te vemos Man, that was ano que good. vem. I Isso hope foi you bom. enjoyed it. I hope it was good. Espero que What você I tenha want- gostado. What I want you to do right now, O que eu quero que você faça agora, I'm going to give you 10 seconds eu vou te dar 10 segundos to go say hi to that friend para falar oi com aquele amigo, while we take stuff down here. que a gente tire as coisas aqui de Just cima. 5 high fives 5 high fives. and come back to your seat. Go. E volta para o seu lugar, amém? Pode ir. You're a person with convictions. Porque você é uma pessoa de convicções. I hope that helps. That's good. Eu espero que isso ajude. Awesome. Isso foi bom. Foi bom. Amen. That's so good. I hope you're taking notes. Espero que vocês estejam já anotando. It's better to have a short pencil than a long memory, my pastor says. É bom você ter um Pequeno lápis do tempo. pequeno lápis do que Memória longa. Memória longa, isso aí. Pastor Lee. Amen. Tip the man. Pastor Lee, what would you add Pastor Lee, o que você adicionaria to that color para as a lead essa pastor, cor? seeing families be broken up because of relationships? Ver famílias sendo quebradas por causa de relacionamentos. The Bible speaks about a verse, A Bíblia nos fala, and it says that do not enter into unequal yoke. não entre sobre aquele que tem um jugo. And I always felt that that verse was not used correctly. E eu sempre pensava que aquele verso não era usado corretamente. When you look at a yoke, Quando você vê num jugo, they put the yoke on two oxen. eles colocam o jugo sobre 2 bois. The only way the yoke works correctly, A única maneira que o jugo pode manejar corretamente it's when both oxes are the same size. é quando os 2 bois estão no mesmo lado. Come on. So when one ox is bigger than the other, Então, quando um boi é maior do que o outro, what happens is the bigger ox takes on the entire weight. então o que acontece é o boi maior pega todo o peso. And as they're walking, E quando eles andam, at the beginning you cannot tell who is carrying the weight. no começo você não pode perceber quem está carregando o peso. It's not until the ox that is stronger gets tired Então, quando o boi mais forte fica cansado that the yoke begins to drop. e que o jugo começa a cair. There's something in the young people, I just wanted to touch that and then very quickly, Eu quero tocar nisso bem rapidamente. that there's this sentiment among the young people Tem um sentimento nesses jovens that I will raise people to my level. que levantam as pessoas para o nosso level. I will get them to look for God more. Eu vou ver mais a Deus, eu quero ter mais a I Deus. will convert them. Eu vou converter eles. They're like that now, but I'll get them to be like me. Eles estão assim agora, mas eu quero que eles estejam como eu. That's not what the Bible says. Não é isso que a Bíblia diz. The Bible says to not enter into an equal yoke A Bíblia diz, não entre num jugo, because you will always, the stronger ox will always drop down to the weaker one. porque o boi maior sempre vai cair sobre o mais fraco. So the yoke speaks about covenant. Então o jugo fala sobre aliança. And that's why relationships are a blessing and dangerous. Por isso que os relacionamentos são bênçãos, mas perigosos. Because when you're in relationship, you are in pact. Porque quando você está em relacionamento, você está num pacto. And when you are in pact, Então quando você está num pacto, what I do, o que eu faço, you do.
o que você faz. even when you don't do it. E até mesmo quando você não faz. Because what you do Porque o que você faz will affect me, vai afetar a mim. even if I don't indulge in it at the moment. E possivelmente se eu não me for induzido naquele momento. So when it comes to the relationships and you were speaking about marriage relationships. Então quando right? você estava falando de famílias e casamento, this right here, it's isso my aqui- heart, because we preach to young people in church, porque nós pregamos para jovens na igreja, but they don't see that at home. mas eles não vejam isso em casa. They see the parents worshiping God and hallelujah and hugging everybody. Eles vejam os pais na igreja dando aleluia e abraçando todos. So in church is heaven on earth. Mas na igreja é os céus na terra. In the house is hell on earth. Mas em casa é o inferno na terra. So what happens is that it is why we're losing the young people. Por isso que nós estamos perdendo os jovens. Because to them church is just a facade. Porque para eles a igreja é somente uma façada. I know young people that are angry with church. Eu sei pessoas que estão nervosos com a igreja. Because what they see their parents do at church Porque o que eles veem os pais fazendo na igreja is not what they do at home. não são o que eles fazem em casa. So true. That's good. That's good. That's good. I'm going to leave that question there. I'm going to move on to a different question. And this is a little hot one. Everybody go. Uma pergunta um pouquinho quente. It's a hot question. Uma pergunta quente. Should I say it? Será que eu devo falar? I'm going to ask. Deixa eu perguntar. So this is for our, theologian in Para o nosso teologista, our scholarly, nosso teólogo, our most well-rounded, o mais our highly educated, o mais bem educado. EP. No. We're in church, we can't lie. Não, nós estamos na igreja, não podemos mentir. So Pastor Wellington, this Pastor question's for you. Wellington, And we know the influence you have in this region. nós sabemos a influência que você tem nessa região. And you form opinions of leaders. Você forma opiniões de líderes. And so my generation is asking, Minha geração está perguntando: why not have sex? por que não ter sexo? I'm not convinced. Eu não estou convencido, Because when our students go into the school, porque quando nossos estudantes vão às escolas, the answers that they're providing as to why not, as perguntas, as respostas que eles estão dando para nós que por que não, they feel like they don't understand why not. eles se sentem como eles não entendem o porquê não. But we know what the Bible says. Mas nós sabemos o que a Bíblia diz And we know what we should do. e sabemos o que devemos fazer. But the way we've been articulating the message Mas a maneira que nós estamos articulando a mensagem is no. é não. Don't do it. Não faça. Don't start. Não comece. Don't talk about that. Não fale sobre isso. No sex. Não pode I sexo. said no sex. Eu falei não ao sexo. And so Pastor Wellington, Então, Pastor Wellington, this is an easy question, huh? é uma pergunta bem fácil. How would you help them Como que você ajudaria understand para entender why not? o porquê não? Before marriage, obviously. Antes do casamento. Obviously. Claro. For the marriage folks, you're cool. Para os casados aqui, Keep on keeping on. fique e continue. A resposta answer? parece ser muito mais simples do que nós imaginamos. The answer to this question seems a lot more simple than we think. Quando Deus cria o homem e a mulher, When God created man and woman, parece que ficou muito claro para nós no livro de Gênesis it looks very clear to us in Genesis que a relação do homem com a mulher that the relationship of a man and a woman era para completar was to complete a obra maravilhosa que Deus tinha criado. God's perfect will. Depois que Deus faz isso, After God does this, a Bíblia diz que Deus descansa. the Bible says that God rests. Bom, Deus não está cansado. God's never tired. Deus nunca está cansado. He's never tired. O que é então que quis dizer Deus quando ele disse que no sétimo dia ele descansou? Then why did God need to rest on the seventh day? É que a obra foi completa. It's because His will was complete. E a obra só foi completa And His will was only quando complete Deus instituiu o casamento. when God created marriage. Então, a gente percebe que quando Deus trata do casamento, So when we stop to think about what God thinks about
marriage, Deus faz uma coisa interessantíssima. He does something super amazing. Ele compara o relacionamento do homem com a mulher, casado, He compares the Casado. relationship of a married man and woman com o relacionamento que ele tem com a igreja. with the relationship that he has with the church. E esse relacionamento, ele não tem troca. In this relationship, you can't trade. Esse relacionamento, This ele não relationship tem experiência has no experience que você pode gostar ou não. that you can like or not like. Ele é determinativo. It is determined. Ele é para sempre. It is forever. Não, quando uma moça e um moço Now, when a girl and a boy entram num relacionamento sexual get into a sexual relationship antes do casamento, before marriage, eles estão não só quebrando algumas leis naturais do próprio corpo, You and God, amen. Que é entre você e Deus, amém? Amen. So let's Amen. get 'em- let's get the cream team, what do we call them? The dream team, right? The all-stars. Vamos So trazer os times dos sonhos. as I call them up, let's show them some love. Enquanto eu chamo eles, vamos mostrar um pouco do amor. I'll do it in order here. So Pastor Devin, can you come up? Pastor Devon, Pastor Pastor Wellington, Lee, Pastor Lee Lucinho. e Pastor Come on, Lucinho. give it up for them, man. We're Dê gonna put uma them on salva the de spot. palmas para eles, amém? I'll stand, it's okay. Take a picture, man. Take a picture. Tire uma foto, por favor. And so I'll just slide in here. Look at me. Olhe para mim. Watch me. Watch me. Olhe para mim. Hanging with the big boys. So, let's get this started. Vamos começar. Relationships. Relacionamentos. There's always a relationship that comes into our life. Tem sempre um relacionamento que vem nas nossas vidas. Sometimes Algumas vezes it's the right person, é a pessoa certa, but it's the wrong time. mas é a hora errada. Sometimes Às vezes it's the right time, é o momento certo, but it's the wrong person. mas é a pessoa errada. These giants right here, Esses gigantes aqui they're going to help us get some answers vamos nos ajudar a ter algumas respostas as to timing quanto o tempo and the right person, e a pessoa correta and how to identify e como identificar what's good and bad, o que é bom e ruim, what is God o que é de Deus and what is good, e o que é bom, because there is a difference. porque tem uma diferença. Just because it's good Não porque é bom means it's God. significa que é Deus. Y'all ready? Amém? All right, question number 1. Primeira pergunta. Can I get a drum roll? No drummer. Posso ter um tocador de bateria? Where's the drum roll? Oh, there we go. Cadê o baterista? Cadê o Peter? Someone. EP, you're translating. If there's a drummer in the crowd, make your way. Se tem algum Peter, baterista. All right, here we go. Question number 1. Primeira pergunta. And as we ask for it, Enquanto eu pergunto, start thinking about your question, okay? pensa na sua pergunta. And so speakers, Todos aqui que pregadores, short answers, perguntas, respostas pequenas, because we have translation. porque nós temos traduções simultâneas And we have to keep it within a window of time. e temos que fazer num tempo curto. All right, so question number 1 is, Primeira pergunta é for the single people in the room, para as pessoas sozinhas no nosso templo. by the way, if you're in high school, Se você está no ensino médio, no dating. não namore. No dating. Não namore. Absolutely no. Absolutamente não. Focus on your grades. Foca na sua nota na escola. Talk to me. Fale comigo. How do I know? Como que eu sei? And I'll pick on people so that E way. eu vou pegar nas pessoas aqui. So this one's for Pastor Lucinho. Para o pastor Lucinho. What is the right age? Qual que é a idade certa? And is there an age E tem uma idade certa for a girl and a boy para o homem, para um menino ou menina, to know para saber it's time to date? que é o momento certo de namorar? Rapaz, well, menino e a menina, eles se desenvolvem de maneiras diferentes. boys and girls act differently. Então, So? a moça com 14 anos é muito mais madura que o rapaz de 14. A girl that is 14 years old is usually more mature than a man
that is 14 years old, a boy. O que não significa nada. Which doesn't mean anything. Porque muitas vezes significa que a moça está mais ansiosa. Which usually just means that the girl is a little more anxious. Porque ela é muito precoce. Because she's very cautious. E o rapaz está pensando só em skate. And all the boys are thinking it's just skateboards. No Brasil, lá na minha igreja, a gente coloca uma idade que é só para a gente pensar sobre ela, mas é 18 anos. In Brazil, at my church, we have an age that is just to think about, and that age is 18. Mesmo assim, com 18 anos, at 18, parece que a maioria dos relacionamentos ainda são muito infantis. Even at 18, it seems that is a lot of immature relationships. Colocamos 18 anos para ninguém conversar sobre isso antes. We put it at 18 so nobody even talks about it. Mas de 18 para frente, But from 18 on, parece High School Musical. Mas essa é a minha resposta. But that is my answer. That's good. That's good. Boa. That's a good answer. That's a good answer. Foi uma boa resposta. Now this question will be for Pastor Devin. Agora essa pergunta vai ser para o Pastor Devon. Sem pressão. No pressure whatsoever. Nenhuma pressão. What is the meaning of life? Qual que é o significado de vida? That's a good question. Essa é uma boa pergunta. No, serious no. Ready? Vamos pronto? Sometimes algumas vezes it's not the opposite gender relationship. Que não é o oposto de uma relação, um relacionamento. But in the church we see a lot of young people. Mas dentro da igreja nós vemos muitos jovens. We see them try to hang to the same people. Eles tentam ficar com as mesmas pessoas, passar tempo. That they spent time with before God. Que eles tinham um tempo com essas pessoas antes de Deus. And so let's just call them secular friends. Vamos chamar eles então de amigos seculares. And then we have church friends. E nós temos amigos da igreja. And there was a big debate. E tem um grande debate. As to should I abandon them? Que eu tenho que talvez abandoná-los. Because they're my boys. Porque eles são meus amigos. I grew up with them. Eu cresci com eles. But then as leaders we see Mas como líderes nós vemos that secular friendships, que os amigos seculares they affect our God friendship. Eles afetam a nosso relacionamento com Deus. So, in your opinion, what is the right balance and should there be one? E na sua opinião, Pastor Devon, qual que é o balanço, o equilíbrio, ou se existe um equilíbrio? Let me respond with a question. Então deixa eu responder a pergunta. You have to decide what you are defining. Você tem que decidir o que você está definindo. So here's something we teach to our young people. Isso é o que nós ensinamos para os nossos jovens. You gotta ask God. Você tem que perguntar a Deus. To have the eyes to discern. Para ter os olhos para discernir. But the courage to do. E a coragem de fazer. Now follow me here. Então tenta me seguir. I'm gonna put my leg down, okay? Eu vou botar minha perna para baixo. It depends on what you want. Do you want to be on fire for God? Depende do que você quer. Você quer estar com fogo de Deus? Because if you want to be on fire, porque se você quer estar queimando, you get around the heat. E você tem que então chegar perto do aquecedor. And I'm telling you right now, e eu estou te dizendo agora. The one thing that will deter your fire for God, e uma coisa que vai deteriorizar o seu fogo por Deus, is the wrong relationship. São os relacionamentos errados. So I believe. Então eu creio. That if you want to influence people, que você quiser influenciar pessoas, you gotta be available, você tem que estar disponível, you gotta be around them, você tem que estar em volta deles, but there also has to be a healthy conversation. Mas também tem que existir uma conversação saudável. You have to have some strong convictions, você tem que ter uma convicção plena, and you need to make them known. E vocês têm que deixar eles saber. I'm not gonna drink. Eu não vou beber. I'm not gonna have sex before marriage. Eu não vou fazer sexo antes do meu casamento. I'm not gonna indulge in drugs. Eu não vou me induzir às drogas. You make that known. Você deixa eles saberem isso. Those conversations will diminish. Essas conversações vão acabar. And people will know where you stand. E as pessoas vão saber o que você se levanta para. And I'll finish here. E eu vou terminar aqui. But I find it interesting. Mas eu acho interessante. Because a lot of people, porque muitas pessoas, they'll bash Christians for their faith. They will insult Christians for their faith. Eles faith. vão insultar os cristãos pela sua fé. But when they're going through something, mas quando eles estão indo contra alguma coisa, they always know where to turn to. Eles sempre retornam para nós. Pro casamento. Like Isaac and Rebecca was just like directly to marriage. Eu quero saber nos dias de hoje. I'd like today in our present days. Qual é o tempo certo? What is the right time? Entre a oração
namoro e casamento. between prayer, E se tem o dating, and tempo marriage, certo. and if there is a right time. É isso, obrigada. That's it. Thank you. Anybody? Or a specific? Okay, so we'll just end it there. Thank you for coming. We'll see you Vamos next year. terminar aqui. Nós tivemos pro próximo ano. Whoever has more property, you can stand Alguém up. que tenha. Well, I wanna start there. Eu quero. Uma das coisas que a gente tem que entender na Bíblia One thing that we need to understand in the Bible é que nós tentamos pegar as palavras da Bíblia is that we try to take the words e transformá-las em coisas que nós and queremos. transform them into things that we want. Quando a Bíblia trata de amor, When the Bible talks about os love, casamentos hoje, um monte de pessoas me procuram e falam: eu tô acabando com meu casamento porque não tem mais amor. a lot of married people come to me and say we are ending this marriage because there's no love. This is trash talking. You say, é mentira. Let me tell you why. Deixa eu te contar algo. O amor da Bíblia The love of the Bible, nunca foi o amor de sentimento. it was never the feeling of love. Nunca foi o amor de emoções. It was never a love of emotions. As pessoas quando vão perdoar falam assim: eu vou esperar o Espírito Santo falar comigo para me pedir perdão. Tá errado. People, when forgive, they're going to say, oh, let me tell the Holy Spirit, talk to me Você não first. tem que This is sentir, wrong. não. You should not feel it. Você tem que perdoar. You must forgive. Porque se você não fizer isso, Because if you don't do so, pensa nisso aqui. Imagina você virar para Deus e falar: Deus, você me perdoa do meu think pecado? about this. You turning to God and say, God, you forgive me about your sin, E about my Deus fala sin. assim: eu vou esperar o Espírito Santo falar comigo. And then God says, no, let me wait and let the Holy Spirit talk to me. Seria uma coisa boa? Can you imagine this? Não. Perdão você dá. Forgiveness Amor. you give. Love. O amor da Bíblia. Love from the Bible. Isso de um pai entregar uma filha para casar com um From homem. a father giving a daughter to get married. É porque aquele pessoal naquela época era homem. Because those days, men were Era men. macho. It was a man. Macho. Men. Então quando o cara é macho ou quando a mulher é fêmea. So when a man is a man and a woman is a woman, Fêmea. Ela vai entender que acima she will understand that das above emoções e dos sentimentos of all dela, emotions and sentiments, tem um Deus there is a God que disse que amor that says that love, verdadeiro true love, são atitudes, are não attitudes, simplesmente emoções. not simply emotions. Isso quer dizer até os psicólogos e psiquiatras e This neurocientistas, means even the psychologists, psychiatrists, and scientists, eles dizem isso daqui. they say this. Quando você age When you act com coração para as pessoas, with your hearts quando você towards faz o people, seu corpo, fisiologicamente, você faz o seu corpo expressar isso, when you do your psychological body release this, os sentimentos que você quer aparecem. your sentiments, your feeling are expressed. Sabe o que é que nós fazemos? You know what we do? Nós não queremos ter atos de amor às pessoas. We do not want to have E acts of queremos love, que o sentimento apareça. but we Esse é o want nosso the problema. sentiment and feelings to be shown. Então, não tem um tempo So- que pode funcionar diferente. So therefore, there's no time because it can function Eu vi a minha differently. esposa I saw my wife, e ela me viu. and she saw me. No dia que ela me viu, The day that she saw ela me, sabia que ela ia se casar comigo. she knew that she would get married E ao to me. mesmo tempo eu sabia que ia casar At com the ela. same time, I knew that I would get married to her. Em 3 meses, In 3 months, nós nos casamos. we got married. 19 anos casados. 19 years Meus married. gêmeos estão aqui. All my, Já vi também pessoas ficarem 10 anos namorando I also saw people 10 years e se dating, casar e 6 meses depois estão divorciando. get married, and then 6 months after are divorced. Eu acho que o mindset Eu penso que a mentalidade é o que está errada. is that it's wrong. Os casamentos estão acabando porque a mentalidade está errada. Marriages are ending because the Eu não amo mindset mais. is wrong. Eu I don't não amo love mais. anymore. Deus vai me deixar. Aí eu não pensei direito. God is gonna leave. I Eu didn't casei think muito right. rápido. I got married too fast. Disseram para mim que casar bom é quando você está de 30 anos para cima. And people told me that it would be good to get married 30 years Pastor on. here could testify this. People could podia Why testemunhar then sobre isso. in the American culture, Por que então na cultura americana, usually the people when they get married, casualmente as pessoas they se get married casam, over 30. eles se casam depois dos 30 And even e até mesmo getting married over 30 years. depois dos 30 anos. Why they get divorced so easily? Por que eles divorciam tão facilmente? It's not age. Porque não é a It's not idade, really about time. não é o tempo, It's what you want. é o que você It's your quer, mindset. é a sua mentalidade. Overall, it's Sobre God. todas as God. coisas é God in Deus your life. e Deus. Wow. Muito Amen. bom. Amen. Amém. We're coming to an end, so Nós estamos chegando ao final. what I want to do, this is prime time right now. E esse é o tempo muito bom agora. I know we get more questions. Deixa eu perguntar rapidinho, pode? Deixa eu só Well, perguntar. if you do it like that, what am I supposed to do now?
Go home? No, you can't. Go ahead. Não, pode perguntar. All right. Tá bom, obrigada. Obrigado. Eu vou, Thank na you. verdade, fazer uma pergunta sobre algo que, na verdade, aconteceu comigo I'm hoje. gonna have a question in regards of what happened to me today. Conversando com uma amiga minha do Brasil, falando que ia ter I um was speaking to seminário. a friend in Brazil, Que isso, mensagens subliminares. E aí, ela falou, tem que te contar uma novidade. and she said, "Let me tell you some news." Aí e ela é da minha igreja que eu participava no Brasil. And she's from my church in Brazil. E, e ela falou assim que eu tô ficando com fulano de tal aqui da igreja. And she Falando- said, I'm hooking up with this guy. E aí eu falei assim, tá, mas tá ficando, e aí, tá acontecendo que ela, não. Okay, eu não but go- you're hooking up, and what's happening? Eu não gosto dele, mas a gente tá dando uns beijos. I don't like him, but we're kissing each other. E aí eu falei assim, mas você acha que isso está acrescentando o que na sua vida? And then I said, what is this adding to your life? Aí ela falou, nada, And mas she said, nothing, but já que tá rolando. since it's going, Aí eu peguei sério com ela, porque como eu sou melhor amiga, eu tinha uma And I- autoridade para dar um and I was esporro a nela. best friend, and I had authority to say something. Eu falei assim, olha, eu acho que o que você está fazendo não é certo, And porque and I said, look, I think what you're doing is wrong. Porque ela falou assim, o pessoal da igreja não sabe não, Because tá she said the people escondido. from the church doesn't know about it. Aí eu falei, elas não sabem, mas a principal pessoa sabe, que é Deus. And then I said, yeah, they don't know, but the most important person know that it's God. E você vai ficar alimentando essa esperança dentro do seu And you'll coração be até feeding quando? this hope into your heart till when? Eu falei, eu acho que o melhor você fazer agora And I think that the best thing to do now, é você parar com isso de uma it vez is for you to stop this e entregar nas mãos de Deus para ver qual é a resposta dele sobre isso. and give it to God and to see His answer about this. E aí ela falou, mas And then o she que eu said, faço? oh, but what should I do? Ela falou, Bárbara, o que eu faço nesse momento? Eu falei And assim, I said, você what tem should I que do? orar e jejuar. You have to pray and fast. Eu falei com ela mesmo, porque você não sabe, a oração e o jejum é algo assim mais surpreendente no mundo And then I espiritual said that the prayer and fast is the most important thing para a gente ter uma resposta de Deus sobre aquilo na nossa for vida. us to have an answering from God. E aí ela ficou animada porque eu then puxei a orelha, mas ela She was entendeu. encouraged because she understood. E essa semana toda ela vai jejuar e And- buscar a resposta do And Senhor. this week she'll Amen. fast and seek God's answer. E eu entrei nessa oração com ela também, And porque I'm eu in quero a this prayer felicidade with dela. her. Mas eu quero a felicidade dela com But I also permissão want, de Deus. I want her happiness with God's permission. Não com aquilo que às vezes é colocado no nosso caminho e a gente não tem discernimento do Espírito. Not what is put into our path and we don't have no discernment of spirit. All right. Então eu Amen. queria agradecer a oportunidade e isso acontece muito com nós mesmos, que somos Okay. igreja. And I'd like to thank you for this because this happens to us as church. It does. Amen. Thank you. Can we give it up for her? Okay, I thank appreciate you. the story. So, this is prime time. No more questions, or else I'm going to get fired for next year. So, hold on to the mics. Mic runners, steal the mics, take the battery out, and throw them against the wall. Tire as baterias dos microfones e joga na parede. This is prime time right now. We're going to end. Agora nós vamos terminar. As the 508 worship gets up, Enquanto o grupo 508 se levanta aqui, as they come up, each one of the speakers, cada dos pregadores, get your notes ready, okay? pega as suas anotações. They are going to give world class Eles vão dar coisas clássicas do mundo. relationship advice. O que é esse When you get together in a pure relationship, Quando você se junta num relacionamento puro, it is in sex. não é o sexo, It is the one place. mas é um lugar, It is the one moment é um momento that you become one, que você se torna like the original image that God made through como a Adam. imagem original que Deus fez. That's why Por isso the enemy wants to destroy que it, o inimigo quer destruí-la, because it is the one place porque é um lugar that man becomes one aonde o homem se torna and re-becomes the image. Re-becomes the e image ele se torna a voltar à imagem that God made originally. que Deus fez originalmente. That's good. Amen. Amém. Man, some of these answers, Algumas dessas we respostas, got to get this stuff on the website. nós temos que botar isso no website. This is going to free some people, amen? Ah, So right now, I want you to be part of the talk show. Então agora eu quero que vocês façam parte da conversação. Are my runners ready? Meus corredores estão the prontos microphone. com os So- microfones. Think about that question you have, Pensa de alguma pergunta que você tem. and you can direct it to either speaker. Você pode direcionar a cada In relation to relationship, em relação a relacionamentos.
Raise your hand. We're going to pick on you. You're going to be part of the show. Levanta a sua mão. One. Quem tem Just like pergunta? when we accept Jesus. 1, 2, 3. Como nós aceitamos Jesus, levante a mão. We got Ariella right here. Nós temos uma pergunta aqui. All right. So, can we give it up because she was so courageous? Stand up for us, Ariella. Let's give it up Já for que her. ela She foi was tão courageous. corajosa, You go, levante. girl. Who are you asking it to? Or do you care? Hey, do I say it in English or Portuguese? Spanish for Pastor Wellington. Quando uma pessoa está solteira, um rapaz está solteiro, When someone is single or a woman, e você conhece, aí chega aquele cara, chega pra você e fala, nossa, Deus me mostrou que você é a mulher pra mim. Aí ele chega e fala, não, Deus falou pra mim. And God told me that you are the woman for me. He comes to you, he goes, you're the one for me, Você- God told me, you're mine. Você é minha mulher, Deus me Aí, falou. claro que uma menina certa de And Deus, then igreja, obviously for a woman that it's in God, ela vai falar, não, mas espera aí. she would say, no, hold Mas eu on. não tive uma revelação. I didn't have a revelation. O que uma moça deveria fazer, ou um rapaz, porque What should também tem mulher que chega e fala, ó, Deus falou que você é meu. What vamos should a tirar boy or girl do? Because as sometimes it mulheres aí happens da in the linha. contrary. E o que uma pessoa numa situação dessa, What should a person in ou a até com você situation like estando num this, relacionamento, you in até- a relationship, e um tá mais falando, mas Deus está me revelando. one is saying that God is revealing uma me, outra pessoa but não está. the other one is not in the same O path. que você faz numa situação dessa? What should you do in a situation like okay. this? So whoever wants to go, but let me just take a crack at it, just because. let me take a Deixa eu crack at tentar that. I falar get disso. that question a lot. You know, Eu gosto dessa pergunta, happens with the students here at the church. porque acontece com os estudantes aqui da And nossa so- igreja. I got the students back here. Come on, say it. Os estudantes estão aqui atrás falando, fala, Say fala. it, say it. And so, if God is God enough Se Deus é o Deus suficiente to reveal it to you, para revelar a você, He's also God enough também é Deus o suficiente to reveal it to your parents, para revelar aos seus pais, to reveal it to your pastors, para revelar aos seus pastores, to reveal it to your family, para revelar aos seus and to reveal familiares it to me. e para revelar a mim. I'll see you tomorrow. Eu te vejo amanhã. Just say that. Só fale isso. So, go ahead, Pastor. In Spanish, please. Em espanhol. Entonces, Se tu queres, aí vamos. Ó, eu acho que tem o que o senhor disse, pastor. Eu acho que cobriria tudo. I think what Pastor Chris said would cover all. Mas o que eu acho que às vezes falta I think what sometimes we miss é que quando a nossa espiritualidade is that when our spirit ela não está nesse nível, is not at that level, essa revelação nós não conseguimos that ter. revelation we can't have. E quando nós não temos aquela revelação, And when we don't have that revelation, ou por algum momento triste ou de sofrimento que estejamos passando, as Or emoções for a estão sad à flor da moment. pele. our emotions are not right. Você sabia que o seu corpo e seu cérebro Did you know that your body and your brain não foi feito para mentir? was not made to lie? O seu corpo não pode mentir. Você pode mentir para mim, mas o seu corpo nunca mente. You can lie to me, but your Sua body mão can vai never suar. lie. Your hands are going to sweat. Sabe aquele negócio do Pinóquio? You know that thing? Vocês that sabiam que aquilo é Pinocchio? verdade? You know that's true? Quando você está mentindo, When you're lying, esse buraquinho que tem no seu nariz, ele cresce, ele aumenta, ele this part dilata. of your nose, it opens, gets bigger. Seu eyeball, ele cresce. Your eyes get As bigger. pessoas dizem, quando você olha nos outros, quando alguém está contando mentira, não consegue olhar nos olhos dos outros. Consegue. They say when somebody's Só que lying, quando they ela can't look está at somebody falando a in the face, mentira, but they o can't. corpo vai demonstrar alguma coisa. But when they are lying, their body shows them. Os seus olhos, quando você está mentindo, eles vão piscar mais rápido, na hora que você está Your falando mentira. eyes will. Então you vamos will lá. blink more when Toda you're lying. pessoa que chega perto da gente, com essa So when somebody experiência comes here and says something like sobrenatural, that, supernatural, transcendental de Jeová, falando que você é dele, it's like God is saying that you are mine. quando ele diz isso, When He says this, e aquela revelação não vir, isso é para todos vocês. and then when that revelation Porque em comes, muitos momentos na nossa vida, there's a lot of moments in our life, isso aqui se aplica em tudo. and this is applicable to Você everything. não vai ouvir claramente a voz de Deus. You will not hear clearly the E é voice por of isso que a God, Bíblia está aqui. and that's why the Bible Porque is quando a here. voz de Deus não é clara para nós, Because when the voice of God Deus is deixou alguma clear, coisa escrita God left something para ser o written ponto de partida, to be a para a gente starting medir a point, nossa história. so we can measure our story. Então vamos lá, mas se ele disse isso, But if He said você that, sabe o que é que uma moça e um moço de Deus pode fazer de you know what a verdade? man and a woman of God should do? Just give a time. Só dê Give um some tempo. time Dê um tempo and look for the clues. Yeah. e procure
Look for the signals. Olha os sinais. This girl or this boy, Essa they will give you the signals. mulher ou homem te darão They sinais. will show you Eles vão te mostrar one day or the other uma maneira ou outra. if what they're saying O que eles estão dizendo is really from God. é verdadeiramente de They will Deus. do the job for you. Just wait. Eles vão te And dar pray. o trabalho, somente Right? espere. Just wait and pray. Só espere e ore. I'm not talking about the spiritual Não right estou now falando because espiritualmente. I'm guessing Eu estou the person pensando que a is pessoa Christian, é crente, like yourself. You see como what I'm saying? você. So, but if not, Mas se não, they're done. eles estão acabados, perdidos. Eu não gosto da espiritualização da nossa humanidade. A pessoa que fala isso, ela deveria ser normal. Achar assim, cara, estou gostando de você. Tira Deus da história. A person, when they like somebody, they should just come Não, and aí say, I like enfia that Deus person. na Take God parada. out of it. Aí coloca Deus na história. Aí And then when Deus they put fala, God in the middle of it, say what? and it's like, Jesus? I wasn't around. I don't know what you're talking about. Aí Deus cai de paraquedas. Isso é God falls- espírito. Deus quer a gente humano. God wants us human. Eu estou gostando de você. Anjo não I me am falou liking nada. you. Angels didn't say Pastor não me anything. falou Pastor didn't nada. say anything. I just like you. What can we do from So here? igual você consigo andar, correr. Aí o que você pode fazer daqui para frente? And then what do you do from here não forward? aceite pessoas Don't accept people. embrulharem a vontade humana com a vontade de Deus. Isso não é correto. Mix up the will of God with our own will. Book of Proverbs talks about having wisdom. O livro de Provérbios fala sobre sabedoria. And I think this is something we need to store up constantly. E isso nós temos que guardar constantemente. So I think a wise decision would be to ask him some questions. Então a sabedoria seria perguntar a ele algumas coisas. Do you got a job? Você tem um trabalho? No? Não? Deuces. That's what you say to him. Bye. Tchau. Do you have a relationship with God? Você tem um relacionamento com Are you Deus? in a church? Você está numa Do igreja? you have a mentor? Você tem um mentor? Does your pastor speak into your life? Os pastores estão na sua vida? Those things don't line up. Se essas coisas não se alinham, That is not your man. esse não é o seu homem. Amen. Amém. We got time for one, maybe two if it's fast. So, Duas perguntas a mais. Bárbara, why don't you stand up? Let's give it up for Bárbara. She was brave. Brave soul. Então, a gente sabe que antigamente So we know that in the past days, as moças eram dadas em casamento, ou era por família. young ladies will be given to marriage como by the Isaac, families. como Isaac e Rebeca. Não tinha um namoro, era mais direto. Corpo. They are not only breaking a couple of laws, Que natural todos laws nós of our queremos body, negar. but all of us want to deny. As doenças venéreas, Diseases, os problemas com o Viruses. próprio corpo, the problems with the body, as dores pessoais e emocionais que tanto a moça quanto o moço sentem. the emotional pain. Porque a Bíblia diz que os dois, quando se ajuntam, mesmo antes de estarem casados, se eles têm relação sexual, eles tornaram-se uma só carne. Because when a man and a woman have sexual relationship, it says that they unite and they become one. E aqui é que vem o problema. And that's where it becomes a problem. Essa obra não é consumada. That is not Ela God's não foi will. finalizada. It wasn't finalized. Porque ela não é casamento. Because it's not marriage. Isso significa então que a mão de Deus e a bênção de Deus não está ali. That means that God's hands and God's blessing Isso is not significa que there. Deus vira as costas. That means that God turns his back Porque Deus só pode contemplar aquilo because que Ele God can criou. only be where he created E Deus não criou casamento, And God did sexo not create para sex. antes do casamento. before marriage. Quer ter sexo? You want to have sex? Então case. Then get married. That's good. Foi bom. Hope y'all are taking notes. Espero que você esteja Pastor anotando. Lucinho, Pastor Lucinho, you're a renowned speaker all throughout Brazil. você é um pregador famoso pelo Brasil. And I'm sure you get these questions all the time. E claro que você tem essas perguntas a todo momento. With your experience, Com a sua experiência, how would you convince someone as to God's laws? como que você falaria com eles da perca de Deus, Das leis de Deus, das leis de Deus, in reference to no sex before em marriage? referência ao sexo antes do casamento? Geralmente, quando converso com os jovens sobre isso, Generally, when I speak to youth about this, eu procuro não falar filosofias, I try teorias. not to speak about philosophy. Eu tento mostrar a vida dos que resolveram tomar um caminho e a vida dos que resolveram tomar outro caminho. I try to use examples of people that chose one path and people that chose another path. O que tem convencido as pessoas hoje não são ideias nem
nem versículos da Bíblia. What has convinced people today isn't people's words or verses in the Bible. O que tem convencido as pessoas hoje é dizer, olha como fulano fez e como que aconteceu, o que ele virou, e olha o que o outro fez e como que deu certo. What has convinced people in this day is when you show a story of one person and look at where they came and where they are now. Então eu tenho um primo que ele fez sexo, muito sexo antes do casamento. So I have a cousin that he had a lot of sexual relationships before he got married. E quando ele se casou, And when he got married, ele queria divorciar da moça. he wanted to get a divorce. Porque ele era muito envolvido com pornografia e muito envolvido com Because you were prostitutas. really stuck into pornography and prostitution. Mas ele era cristão, dirigia louvor na igreja. But he was a Christian. E aí eu disse para ele, viu, você achou que transar com todo mundo e ver sites pornográficos não te afetaria. See, you thought that being involved with sex and pornography would never tempt you. Eu perguntei, por que você quer largar ela? But now he asks, why do you want to leave her? E ele disse, porque as tias da internet são muito mais legais que a minha esposa. Because he says the aunties on the internet looks better than my wife. A minha esposa é da igreja, não sabe fazer nada. My wife's from the church, she doesn't know how to do anything. Eu quero um negócio agitado. I want something a little more wild. Eu falei, você sabia que uma pessoa agitada vai fazer com você e vai fazer com outros? You know what when a person is wild, he'll do with you and he'll do with somebody else? Aí ele disse, eu sei, mas fazendo comigo já tá bom. He said, I know, but at least doing with me is okay. E aí eu conto outras histórias de And pessoas then que I fizeram use- certo. And now I use other examples of people that chose the right path. Eu já estou há 26 anos tentando fazer isso. I'm at 26 years trying to do this so far. Tentando convencer jovens. Trying to convince the youth. Então hoje o que eu tenho feito mais é contado histórias de quem tomou o caminho certo e o caminho errado. So today what I do is I talk about people who made the right decision and stayed in the correct path. Mais ou menos isso. Something like that. Amen. Amen. You also want to add to it? Yeah. Real quick, I wanna mention something. Eu quero rapidamente falar algo. Two thoughts. Dois pensamentos. First thought, whatever you build something on Primeiro pensamento é qualquer coisa que você constrói em cima is what it needs to be sustained by. e tem que ser sustentado por isso. If you build a relationship on sex, Se você começa um relacionamento no sexo, that's what that relationship has to be sustained by. e esse relacionamento vai ser sustentado por isso. And understand something. E tem que entender algo. Your physical bodies O seu corpo físico are deteriorating. estão deteriorando. I know that's not an encouraging thing. Eu sei que isso não é but encorajador, that's a reality. mas isso é uma realidade. The only thing you can build a relationship on A única coisa que você pode estabelecer um relacionamento is the person of Jesus. é a pessoa de Jesus. Because he gets better and better. Porque ele continua sendo melhor e melhor, You get stronger and stronger. forte e mais forte. You go from glory to glory, triumph to triumph. Glória, glória, triunfo por triunfo. This is the only thing you can build a relationship on. Isso é a única coisa que você pode estabelecer um relacionamento. And I think all you guys would agree. E todos vocês concordariam. There is a problem in marriages nowadays. Tem um problema em casamentos The hoje. divorce rate is skyrocketing. Os divórcios estão aumentando. How many in here want God to be a part of their Quantos relationship? vocês querem que Deus seja parte do seu So relacionamento? build your relationships on God. Então constrói o seu relacionamento em And Deus. watch what he will do. E veja o que ele irá fazer. Second thing real fast, E segunda coisa, bem rápido. and I'm going to quit, E eu vou ser. is purity produces power. E a pureza produz poder. When you are pure, Quando você é puro, understand you are powerful. você tem poder. And people need to see people that are pure of heart E nowadays. pessoas têm que ver pessoas que são puros de corações hoje. And in a culture that is filled with sexual temptation, A cultura que está cheia de coisas I'm sexuais. speaking to some of you ladies in here. E eu estou falando para algumas mulheres aqui. One of the most attractive qualities of any woman Uma das coisas mais atrativas de qualquer mulher is a woman who's pure. é uma mulher que é pura. Somebody say amen. Alguém pode falar amém? Is a woman who's pure. That's good. Wow. E eu termino com isso. Uau. Do you want to add, Pastor Lee? Yeah, go Você ahead. quer adicionar, Pastor Lee? I think that this is a very important subject. Eu acho que isso é muito importante. Because it's something that's trying, it's one of the number one enemies Porque é um dos números inimigos trying to destroy the destiny of this que generation. quer destruir o destino dessa geração. And I wanna share something with you real quickly E eu about quero compartilhar algo bem rápido. how powerful, and this is why us as pastors we're so Como- adamant, and you can see we've even stopped crossing our legs just to talk to you Como about it. poderoso isso é que até nós paramos de cruzar as pernas e prestamos atenção. The Bible says in the book of Genesis A Bíblia diz no livro de Gênesis, the Bible says, let's make man. vamos fazer o homem.
That word man there means mankind. Aquela palavra ali diz que o homem, o ser humano. So he made a kind. Então ele fez humano, similar. And I've taught this in marriage conferences. E eu já falei isso em conferências. So he didn't make a gender, he made a kind. Ele não fez um sexo, mas ele fez um semelhante. And he said, let's make them in my image. E vamos fazer na minha imagem. So he creates man. Então ele cria o homem. But then he says, I can't put all of me in one place. E ele falou, não posso colocar tudo de mim em um lugar. It's too much for me to put everything I am in one place. É muito para mim colocar tudo que sou em um lugar. So he takes out of the man. Então ele tira do homem. And he makes the woman. E ele faz a mulher. He now makes man. Agora ele faz a mulher, o homem. And woman. E a mulher. He makes men. Ele faz o homem. Deficient. Deficiente. There's a deficiency in man now. Tem uma deficiência no homem agora. And the only place that he can get that deficiency fulfilled. E o único lugar que ele pode pegar aquela deficiência cheia. It's through the woman that was made out of him. É pela mulher que foi feita por ele. Now, foi feita dele. Watch how powerful this is. E preste atenção quanto poderoso isso é. The Bible says a Bíblia diz that he made it in his own image. Que fez a sua imagem. And then he splits it. E depois ele separou. That's why he said when they come back together, por isso que quando a Bíblia diz que quando eles voltarem, they will become one. Eles vão ser um. What is that one?